Então, nesse terceiro vídeo, a gente fala sobre projeções. Mais especificamente, a gente quer descrever a matriz da projeção sobre um subespaço. E a gente vai fazer isso de maneira que fique claro o que você tem que fazer no laboratório dessa semana, que consiste em criar um programa que, quando recebe três vetores linearmente independentes do R4, faz a projeção de um hipercubo de dimensão 4 sobre esse subespaço de dimensão 3, de maneira que a gente possa usar o draw do maximum para fazer o desenho do hipercubo. Então é isso que a gente vai ver como fazer de maneira eficiente nesse vídeo. Então, começando com projeção sobre retas, porque é o caso que a gente viu em detalhes no caso do plano. Né? E, na verdade, é análogo ao caso do plano. Então, a gente define a projeção de um vetor V do Rn sobre uma reta L como sendo o módulo de V vezes cosseno θ, então, isso é um número, naturalmente, vezes o vetor U. U é o vetor diretor da reta. É o vetor unitário diretor da reta. É um vetor unitário que é base da reta. E θ é o ângulo entre U e V medido sobre o plano gerado pelos dois vetores. Eu acrescentei um artigo no capítulo 5 da Notas de Aula para discutir a questão de como você mede o plano, ou o ângulo entre dois vetores sobre um plano. E como que você chega numa fórmula simples para isso. Tá? Então, sugiro fortemente que você leia esse artigo novo, porque ele explica por que é que a maneira usual que a gente usa para calcular o ângulo em termos de produto interno de fato coincide com a maneira intuitiva, que seria você, então tem dois vetores, você pega o plano gerado pelos dois vetores e mede o ângulo sobre esse plano. Se a gente argumentar exatamente como a gente fez no caso do plano, você pode reler lá esse artigo se você quiser nas notas de aula, você vai ver que o resultado da projeção de V sobre L é obtida fazendo UT vezes V. A matriz de projeção, portanto, é UT. Então, fazer projeção sobre retas não envolve nenhuma novidade relativamente ao que a gente já fez no caso do R2. É exatamente a mesma coisa. Agora eu quero fazer uma coisa mais geral. Eu quero projetar sobre subespaços. Então, pega um subespaço qualquer do Rn. E beta é uma base, o 1K ortonormal do Rn. Então, agora eu estou pegando não uma base qualquer, mas uma base ortonormal do Rn. A matriz de projeção do Rn sobre U é a matriz PROGU, é simplesmente você pegar a matriz de projeção sobre cada um dos vetores da base ortonormal e somar essas matrizes. Fazendo isso, o que você obtém é a matriz de projeção sobre U. Então, é extremamente fácil de fazer. Tudo que você tem que fazer são produtos de vetores coluna. O 1K a gente está acostumado a pensar como vetores coluna, né? São vetores do Rn que, em termos matriciais, são pensados como matrizes de coluna. Fazendo as contas das projeções sobre cada um deles e fazendo a soma, você obtém a matriz de projeção. A coisa importante a lembrar é que a base U tem que ser ortonormal. Se você não pegar uma base ortonormal, você vai obter uma coisa que não é a projeção ortonormal. Então, lembre-se que, obrigatoriamente, você tem que pegar uma base ortonormal. Bom, agora eu quero... na verdade, a matriz de projeção que a gente acabou de obter, ela não satisfaz os nossos propósitos, porque o que ela faz é criar uma projeção que está em U. Ela cria o vetor projetado, mas ele continua sendo um vetor do R4. Isso não é bom para mim, porque se o que eu quero fazer é projetar vetores do R4 no R3, quando eu faço a projeção, os vetores do R4 não são simplesmente... Não basta eu projetar sobre um subespaço de dimensão 3 dentro do R4. Eu tenho que literalmente fazer com que esses vetores se tornem vetores do R3. Só que a gente viu como associar usando aquela transformação T de beta do vídeo anterior, a gente viu como associar a um vetor de U, que é um subespaço de dimensão K, no nosso caso aqui, um vetor do RK, via a base beta. Então a gente pega o vetor em U, olha para o vetor de coordenadas dele na base beta e isso dá um vetor com K coordenadas. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é ligar o que a gente acabou de fazer da matriz de projeção com o que a gente tinha feito no vídeo anterior com aquela transformação T de beta.
Então a transformação que vai interessar para a gente é a composta entre a projeção sobre U e T de beta. Eu vou chamar essa matriz e também a projeção de P de U. Então a projeção P de U e eu vou continuar chamando isso de projeção. Tá? Então a projeção P de U é a composta entre a projeção de RNU, que produz como resultado vetores de U, e T de beta, que pega o vetor de U e associa a ele o seu vetor de coordenadas na base beta. Beta é a mesma base que a gente tinha no slide anterior. Então, P de U de V é T de beta proj de U de V sobre U. Bom, proj de V sobre U, a gente pode definir como sendo uma combinação linear de U1 e UK. Em princípio, eu não sei quem são os coeficientes, mas a gente vai chegar lá, a gente vai ver que tem uma maneira extremamente explícita de calcular os coeficientes. Então, a projeção de V sobre U, eu sei que é um vetor de U e, portanto, como beta é uma base de U, eu posso escrever a projeção de V sobre U como uma combinação linear dos vetores U1 e K, coeficientes A1 a K. Então, substituindo aqui, e aí eu aplico T de beta. A T de beta simplesmente captura os coeficientes. Então, o resultado é um vetor de coordenadas A1 a K, que é um vetor do RK. Então, P de U associa a cada vetor do Rn um vetor de RK, e eu vou pensar esse vetor como sendo, de certa forma, a projeção do vetor V sobre o RK. Tá? Vamos lá, então, que a gente sabe mais coisas sobre beta. A gente sabe que beta é ortonormal. Então, eu posso pegar beta e, na verdade, quando a gente vai fazer as contas, a gente não vai precisar de fazer a próxima etapa. Mas, para você poder entender como o que é que a gente está fazendo na próxima etapa, a gente vai precisar de completar a beta para uma base beta' de U e aí ortonormalizar essa base beta'. Tá? Quando a gente fizer a ortonormalização, como 1K já formam uma base ortonormal, eles não mudam, eles continuam sendo 1K. Então, nada vai acontecer com eles. Quando você faz as contas de ortonormalização, o que vai acontecer com esses vetores é que em cada etapa, nas primeiras K iterações, você produz os mesmos vetores. E aí, supostamente, os vetores que a gente acrescentou para criar a base beta' são vetores que não são necessariamente ortonormais. Então, com isso, esses vetores vão mudar e a gente vai ter uma base ortonormal no final, que eu estou chamando de beta duas linhas, que é uma base ortonormal do Rn. Tá? Então, eu completei e ortonormalizei. E aí, eu obtive uma base ortonormal do Rn que completa a base 1K. Então, se V está no Rn, a gente pode escrever V como essa combinação linear. Por que eu tive que completar e ortonormalizar? Eu tive que ortonormalizar porque eu preciso, para fazer a projeção, que a base seja ortonormal. Eu tive que completar porque o vetor V não é um vetor simplesmente do subespaço U. Ele é um vetor do Rn que a gente está projetando sobre U. Então, para poder trabalhar com o vetor V, eu tive que completar a base para ter uma base do Rn inteiro e poder escrever o vetor V como combinação linear dos vetores dessa base. Então, agora a gente vai poder aplicar a transformação P de U em cima disso aí. Mas antes a gente tem que fazer uma conta para descobrir como são os coeficientes que aparecem, os A's. Então eu vou calcular os A's explicitamente agora. A primeira coisa que eu faço é fazer calcular o produto interno de V com U1. Então esse é o produto interno de U1 com essa enorme combinação linear. Bom, mas o produto interno é distributivo e homogêneo. Então eu posso distribuir sobre a soma e puxar os coeficientes para fora. Acontece que boa parte dos produtos internos que aparecem agora, nessa soma aí, em cada parcela da soma, são cruzados, são produtos internos que envolvem vetores com índices diferentes, o 1, o 2, o 1, o 3, o 1, o 4, até o 1, o n. E a gente sabe que a base é ortonormal, portanto todos esses vetores vão ser nulos. O produto interno de U1, a base é ortonormal, o produto interno de U1 é 1, consequentemente, A1 é o 1V. O que eu fiz para A1 vale para todos os outros coeficientes dessa combinação linear. Os únicos que interessam para a gente, por causa da maneira como a transformação P de U é definida, são os K primeiros. Então eu vou escrever simplesmente os K primeiros são calculados usando o produto interno, fazendo A1 é o 1 produto interno com V, A2 é o 2 produto interno com V, AK é o K produto interno com V.
Então, voltando ao slide que a gente tinha definido PDU, a gente tinha visto que PDU V é a 1K. Mas a gente acabou de ver que há uma maneira de calcular 1K usando produto interno. Então, substituindo na expressão para projeção de V sobre U, o A1 por um produto interno de U1V, o A2 produto interno de U2V e assim por diante até o K produto interno de UKV. A gente pode substituir isso também em A1AK. E eu fiquei com uma expressão para PDU que é extremamente simples. Ela envolve, a única coisa que ela envolve, na verdade, é calcular produtos internos entre os vetores, o vetor V que você quer projetar e os vetores da base ortonormal de U. Note que os vetores que eu tive, para poder, no slide anterior, para poder fazer o vetor, escrever o vetor V como combinação linear de vetores de uma base ortonormal, eu tive que completar a base beta, que era a base original que a gente tinha para o U, para com alguma coisa e ortonormalizar. Mas esses vetores não são usados para nada quando você calcula a transformação. Os únicos vetores que são usados são os vetores da própria base beta. Então, na verdade, você não vai precisar de fazer aquela etapa de... Quando você vai calcular efetivamente os números, você não precisa de completar nem nada disso. Então, vamos encerrar fazendo um exemplo. Vou considerar o subespaço S, que foi construído no vídeo anterior, como conjunto de solução de um sistema homogêneo. A gente fez as contas e descobriu que os vetores menos 2510 e menos 2001 formam a base desse subespaço. Essa base não é ortonormal, quando você faz o produto dos dois não dá 0, dá 4. Então eu vou usar Gram-Schmidt para ortonormalizar. O primeiro vetor é simplesmente a normalização do primeiro, vetor da base que a gente tinha calculado no vídeo anterior, e o segundo vetor é desse vetor estranho aí. 1 sobre raiz de 1005, menos 26, menos 10, menos 2, 15. Então, agora eu posso calcular quem é a projeção. Pega V, um vetor qualquer, A1, A2, A3, A4, um vetor genérico do R4. E a gente viu no slide anterior que a maneira de calcular as duas posições de PSV, que são as coordenadas que você obtém quando você escreve V, quando você faz a projeção de V sobre o S, e aí você pega as coordenadas. Né? E a gente viu que as coordenadas são fáceis de calcular, porque beta é uma base ortonormal. E o cálculo é feito fazendo o produto interno do vetor A1, A2, A3, A4 com cada um dos vetores de beta. Então, quando a gente calcula o primeiro, então vai dar menos 2A1 mais 5A2 mais A3 vezes o raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 30. Então, dá isso na primeira entrada. Na segunda entrada, quando a gente faz o produto interno, vai dar menos 26A, menos 10A2, menos 26A1, menos 10A2, menos 2A3, mais 15A4, vezes 1 sobre raiz de 1005. Então dá isso. E obtivemos diretamente, com um esforço bastante pequeno. Na verdade, o esforço maior é justamente aplicar a ortonormalização, aplicar Gram-Schmidt para obter a base ortonormal. Mas o cálculo da transformação em si, quando o Gram-Schmidt já foi aplicado, é muito fácil. Lembra que essa transformação PDS é a transformação que pega um vetor do R4, projeta sobre o subespaço S, e aí pega as coordenadas de cada vetor de S em termos da base beta e associa o vetor de coordenadas no R2. Então, o que isso dá de fato é uma transformação do R4 no R2. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre núcleo-imagem de uma transformação linear.